tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Quer economizar na sua conta de água? Então você precisa conhecer a H2O Limpa. Na H2O Limpa, nossa missão é promover a qualidade da água com soluções que reduzem o custo. Nossa empresa é especializada no tratamento de água de poço, visando sua potabilidade, conforme portarias vigentes. Oferece soluções completas como análises físico-químicas, análises bacteriológicas, acompanhamento técnico diário para diversos setores como empresas, indústrias, fazendas e condomínios. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 229-9815-3456 ou 9-9975-5673. Siga nosso Instagram, @H2O Limpa. Direção do professor Antônio Zaia, químico responsável, e Francisco Zaia, engenheiro agrônomo e PhD em solos. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de março de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco editado para podcast, que aí vai só o conteúdo completo do programa para você ouvir, para dinamizar também, né, na melhor hora do dia para você. Você pode acompanhar também esse programa agora pelos aplicativos de rádio, pelo aplicativo exclusivo da Folha FM. Na Alexa, dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM também, para você acompanhar o Folha no Ar e toda a nossa programação durante todo o dia. Logo mais tem reprise na Plena TV deste programa de hoje, a partir das 17 horas. Quarta-feira, 26 de março, são 7 horas e 6 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo. Tem mais previsão de chuva hoje. O tanto que fez de barulho ontem com as trovoadas, né, o anúncio foi muito maior do que a quantidade de água. Que também, né, aqui para nós, se cai aquele aguaceiro todo, conforme anunciado pelos trovões e relâmpagos, né, seguramente teríamos aí problemas em partes da cidade. Mas a chuva veio, refrescou um pouco durante a noite, madrugada. Para hoje a temperatura cai um pouco mais, agora sai da casa dos 34, 33 que estava, fica na casa dos 30 graus de máxima, com 23 de mínima. Aqui no centro da cidade agora faz 24 graus. Previsão de chuva para hoje, sim, principalmente no período da tarde e noite. Também mesmo horário parecido aí, semelhante com o de ontem, segundo
o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, temos o prazer de receber a Sana Gimenez, que é advogada e socióloga, e também o Alex Ribeiro Cabral, advogado. Vamos conversar sobre dois temas que estão aqui, um mais para a região, mas que também foi destaque nacional, aliás, que projetou Campos mais uma vez ao cenário nacional com uma notícia ruim, que é o ataque racista de advogado feito contra uma juíza em Campos, que tem aí os seus desdobramentos, inclusive a capa do jornal Folha da Manhã de hoje, e também com mais desdobramentos do que o de ontem, do que o programa de ontem, até porque ontem antecedia o início aí do julgamento da primeira turma, no caso dos crimes cometidos segundo a PGR, pela oferta de denúncia da PGR, para esse grupo aí comandado pelo ex-presidente Bolsonaro. O que esperar desse julgamento de hoje? Com esses ingredientes que a gente falou, vamos ouvir dos especialistas aqui no direito. Aliás, essa coisa de direito, assim, pra gente que não pratica, pra gente que não conhece, a gente é leigo, mas tem uma espécie de um encanto no direito. Eu estava percebendo ontem, estava acompanhando o que eu pude acompanhar ontem, acompanhei, e assim, em dado momento, essa turma que está sendo julgada ontem, os 8 que estão sendo julgados ontem e hoje, teve um momento que ficou dividido. Uma parte estava contra a delação do Cid, né, o Mauro Cid, e a outra parte já estava torcendo para a delação do Cid ser aceita, ser aprovada, né, e parte do processo, porque em um momento ali ele refrescava para alguns, ou pelo menos para um integrante. Então, assim, acho que eu diria essa beleza do direito, esse encanto do direito é isso, né? Você fica oscilando entre os próprios integrantes de uma base, de um mesmo grupo, defendendo ou não determinada situação. Vamos entender esse processo todo hoje. Aliás, o ministro Luiz Fux questionou essa delação aí em parcelas, como ele colocou ontem aqui, e que no momento certo vai haver o julgamento de fato da ilegalidade ou não desses depoimentos, dessa delação que está colocada aí no processo do Mauro Cid. Obrigado pela presença de vocês. Já vamos conversar sobre esses e outros assuntos, como a gente já falou aqui, outros detalhes que aconteceram ontem também, a própria presença do Bolsonaro ontem. Será que é uma forma de intimidar? É uma estratégia da defesa? Vamos ouvir de vocês tudo isso. São 7h11 em Campos. Vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje. Já nas bancas desde cedo, nas casas dos assinantes, o Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É muito fácil para você agir a sua vida, marcar exames, tudo mais. Aproveite. Baixe o aplicativo, é bem levinho, pequenininho, não vai ocupar espaço aí na memória do seu aparelho. Laboratório Plínio Bacelar, inclusive com direito aí a acessar a clínica também, vacina Plínio Bacelar. Com o patrocínio de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h12, vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje. Em destaque, juíza entra com queixa-crime contra advogado que a ofendeu. É um dos destaques aqui, né, do Folha no Ar de hoje, com os nossos convidados, a Sana e também o Alex. Entre aspas, burocrata prevaricadora é motivo aí da ação. Em e-mail é o alvo aí da primeira ação. Ofensas racistas em petição
devem gerar nova ação também no Ministério Público. E ainda, na mira da OAB, advogado tem repúdio dos seus pares. Aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. Desrespeito à sinalização coloca ciclistas em risco. A malha cicloviária. Americano apresenta elenco para a temporada. Campos tem 2 casos de febre oropoche. Olha aí, está confirmado já, pelo menos nesses 2 casos aqui, dessa nova febre aí, que também é causada pelo mosquito Aedes aegypti. Na capa do jornal ainda, um século em comemoração aí ao seu centenário, o Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora realizou aí segunda-feira uma missa em ação de graça na capela da escola. E para fechar, sem negativa de crime, STF decide hoje se Bolsonaro será réu. São essas manchetes que estão no portal folha1.com.br, no jornal Folha da Manhã, e no portal Folha 1 também tem sempre atualização. Não gostaria de falar, mas está lá no portal também, Argentina 4, Brasil 1. Vamos comentar sobre isso também rapidamente, esse passeio, esse olé que o Brasil tomou ontem lá na Argentina para, sem dúvida nenhuma, futebol de primeira linha da América do Sul hoje, que é o futebol argentino. Só rapidamente, deixa eu trazer o bom dia aqui dos nossos convidados e a gente então abrir essa pauta também. 7h14, Sana, que prazer sempre poder recebê-la aqui neste Folha no Ar. Muito obrigado pela sua boa vontade, seu carinho sempre com a gente de estar aqui conosco. Bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Cláudia, Aloísio. Também gostaria de saudar o meu colega Alex e dar um bom dia para todos os ouvintes. Legal. Você viu o jogo ontem, não, né? Ouviu? Não, estava trabalhando, estava dando aula. Muito bem, tô com você também. Não estava trabalhando. Acho que não perdi muita coisa. Estou falando, eu não estava trabalhando, mas também não assisti o jogo. Rapaz, nem precisava de assistir para saber que o placar ia ser complicado para a gente. Difícil. Deixa eu trazer o bom dia do doutor Alex, também Alexis Cabral, vascaíno, como ele diz, apaixonado pelo Vasco e pela seleção brasileira. E aí, aquela pergunta, né, Luiz? Continua apaixonado ainda? Bom dia, Alex, bem-vindo aqui mais uma vez ao Folha no Ar, prazer te receber aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, meu colega Sana. São dias difíceis, né, para vascaínos e torcedores da seleção, dias difíceis. Mas a gente segue firme na luta aí. Ontem também Estava em aula também, quando eu cheguei a casa já estava 2-0, aí quando eu cheguei e fez o 2-1, achei que eu teria uma participação importante ali, eu cheguei, o Brasil descontou, mas depois foi tudo por água abaixo. Boa. Você tinha que continuar vendo o jogo, foi isso ou você parou? Mas não deu certo. Eu realmente, por um instante, eu achei que tinha esperança, mas a seleção não está animando muito, não. Rapaz, tá bravo, hein? Tá bravo. Ô, Sana, qual é o seu time? Não perguntei, desculpa. Flamenguista. Feliz, olha a cara dela, mulher feliz. Tive o prazer de assistir a final do campeonato e ver o time vencer, né? Porque um gol, pelo menos, acho que não deveria ter sido anulado. Vamos ficar nos comentários jurídicos, por favor? Melhor. Pensei que já tinha passado isso, já até a Luísa aqui a semana toda, saudações, agora você hoje. Bom, mas ganhou quem merecia ganhar de fato esse campeonato, né? O Flamengo tem muito mais time, infinitamente mais time que todos os clubes hoje do Rio e, quiçá, do Brasil. Bom, já que nós entramos nessa linha do futebol, meu caro Aloysio, e você como também comentarista esportivo, que a gente acompanha muito bem essa coisa de... tem um olhar do torcedor, como a gente falou aqui, o Alex, a Sana, eu, e tem um olhar também do cara que está fazendo a cobertura jornalística, e aí você vai muito além do que ver só um jogo entre dois times, você vai acompanhando a pureza de um futebol, e o que você comentou mais cedo, dá gosto de ver realmente, de fato, essa seleção argentina jogar. Eu vi um gol deles, eu acho que tinha uns 6 zagueiros, eu vi rápido,
e eles tocando a bola dentro da área da seleção brasileira, com 6 marcadores nossos ali, e eles passeando. Bom dia, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, e aí te peço a gentileza, antes de abrir essa pauta hoje, você comentar sobre o jogo que você viu na noite de ontem, o passeio, e Milei comemorando depois. Aí é que é duro. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Sana. Bom dia, Alex. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses 2 próximos blocos sobre os temas aí candentes, né? Um em Campos, que virou candente também nacionalmente, infelizmente, motivo ruim. E outro, né? Todo mundo, acho que parou para assistir ontem o julgamento, né? Vou botar a audiência da sessão ontem, das 2 sessões ontem da STF, com a do jogo, é difícil, acho que saber qual teve mais audiência, né? Como dizem por aí, hoje o brasileiro comum sabe mais o nome do ministro supremo do que da seleção brasileira. Nogueira, em relação à Argentina, bom dia, Beto, bom dia, ouvinte, telespectador, bom dia, Beto, na técnica. Eu acho assim, é um time que joga junto desde 2018, né? Ontem estava assim o seu grande gênio, que é Messi, e isso não importou, né? Isso não importou. O meio de campo, com o Enzo Fernandes, que jogou muito esse menino, que vem jogando muito desde a Copa, McAllister, que é o motor do time ali, corre pelo time todo, fez gol, os 2 fizeram gol, Enzo Fernandes deu passo para outro gol, Depou, que para mim foi o grande jogador em campo, Depou, né? O senhor do meio de campo, e Almada, ex-Botafogo, que fez o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol, não, perdão, deu passe para o primeiro gol, um passe lindo para o primeiro gol, gol de Álvares. Esse meio de campo dominou o jogo desde o início, e não por acaso, desde 3 minutos, a gente começaram a gritar no Monumental de Nunes, olé, olé, olé. E foi isso, foi um olé. O Brasil, é interessante você ver que você tem jogadores em fase exuberante, como Rafinha no Barcelona, Vini Júnior no Real Madrid, jogadores em fase exuberante aqui nacionalmente, como Wesley, lateral direito do Flamengo, e Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, e não jogaram nada. Eles não apareceram em campo, né? E o Brasil com meio de campo com 2 reservas, né? André e Fernando Menino, Joelisson, né? Joelisson. Eu vou lembrar depois. Enfim, muito pobre. E Dorival, eu não sou favorável assim, a botar o 4º técnico num ciclo de... Mas, enfim, Dorival teve a Copa América, teve tempo com o time e o time não tem padrão. Infelizmente, a verdade é essa. Não acho Dorival um técnico ruim, mas o time não tem padrão. O time não tem padrão. Porque se viesse jogando bem, tomou um sacode da Argentina dentro do Monumental de Nunes, gente, faz parte do jogo. Agora, vem jogando mal e tomou esse sacode. Então, não é uma coisa pontual. É uma coisa... o time não tem padrão. O time não tem padrão. E acho, sinceramente, que jogar com 4 atacantes contra a Argentina, hoje, de peito aberto, de igual para igual, o Brasil hoje não tem condições de jogar de peito aberto com a Argentina. O Brasil hoje não tem condições de jogar peito aberto com a Espanha. O Brasil hoje não tem condições de jogar peito aberto com a França. A verdade é essa. Como eu não tinha em 2014 para jogar com a Alemanha, deu no que deu. Eu também queria jogar com um time ofensivo, deu no que deu. Você pode jogar com esses times grandes no contragolpe. Agora, você assumir o centro do ringue, querer jogar de igual para igual, você vai tomar uma surra, como você tomou ontem. A gente não tem mais time para jogar de igual para igual com o argentino. Ponto. E é um time que dá gosto de ver jogar argentino. Dá gosto de ver jogar. Dá gosto de ver jogar. É um time que parece clube, né? Não parece seleção. Muito, muito entrosamento. E aí, só para a gente acrescentar, a fase não é boa. E você falou, ficar trocando de técnico é uma estratégia que se tem para tentar oxigenar qualquer que seja o time ou, no caso, a seleção. Mas será que, de fato, é a hora de trocar o técnico? De fato, complicado realmente. E colocar quem? Quem que seria o outro técnico que vai fazer o milagre de pegar essa má fase que o Brasil está de geração de craques, essa coisa, porque o problema de todo técnico brasileiro que eu me lembro da minha vida inteira
era escalar, porque tinha sempre 2, 3 jogadores excelentes para cada posição. Você tinha bons zagueiros, você tinha bons meio de campo, atacante, então não se fala. Quem escalar, como escalar, porque você tem um número muito grande de jogadores craques de bola para aquela posição. Hoje, me parece que a gente tem dificuldade até para escolher um técnico que esteja à altura aí do futebol brasileiro para representar a seleção. É uma pena. Não tem muita animação para ir. E assim, para ir para a Copa do Mundo com esse time que está aí, não sei se a gente consegue avançar muito não, sabe, Luiz? Só o último apontamento, rápido. Uhum. Incentivou. A gente sabe como é que é, a Argentina e Uruguai, né? A entrevista com o Romário, de Rafinha, né? E Romário, acho que o Romário é um gênio, enfim, como jogador do futebol, mas Romário é senador da República também, né? Vamos esquecer disso, né? Estimulou o menino Rafinha, vai dar porrada neles? Na porrada. Esse na porrada reverberou muito na Argentina, né? E o resultado na porrada da bravata virou: acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Isso é igual o Eduardo Bolsonaro, que Eduardo Bolsonaro parece o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, antes de ter posição. O Eduardo Bolsonaro basta um cabo do soldado para fechar o Supremo. Agora o papai, então mais ou menos o Brasil, Eduardo Bolsonaro, o Vasco, Botafogo, Fluminense, antes e depois do Flamengo, parece um pouco. Rafinha não precisava fazer isso. Boa. Bom, Aloysio, aqui, como você sempre fala, parafraseando aqui o Capi, vamos chegar aqui no nosso canavial. É capa do jornal hoje, Folha da Manhã, já está aí nas bancas, nas casas dos assinantes, e é tema desse primeiro bloco agora com nossos convidados, a Sandra e o Alex. Juíza entra com queixa-crime contra advogado que a ofendeu. Pedir a você para abrir essa pauta aí, por favor. Eu tive essa informação no antes de domingo, e até a informação que eu tive inicialmente, eu ainda sem a peça, é de que se ele dá mais, depois eu retifiquei a informação, porque domingo, no segundo de manhã, né, a ação é proposta pela própria juíza, né, Helenice Martins, com 4 advogados da Maerj. E eu acho que todo mundo ficou assim, e se refere ela cita as ofensas racistas, né? E ela se foca mais, mas se foca mais em queixa-crime por injúria. Num e-mail que ele colocou, as ofensas racistas são mais na petição, né? No e-mail ele coloca burocrata prevaricadora. E aí a gente ficou, assim, leigo, né? Sem entender muito bem por que a coisa mais grave não foi alvo da ação também. E ontem, e aí caminho para vocês, Sana e Alex, o Felipe Drummond, que é criminalista, colocou que essa primeira ação teria que ser mesmo da pessoa física da juíza, né? E que uma outra ação, assim que tiver o inquérito da Polícia Civil, deve ser proposta, aí sim, pela injúria racial, né? Pelo Ministério Público. Passo a bola para vocês, é isso mesmo? Como é que vocês projetam? Começa por Sana. Bom dia. Olá, bom dia de novo. É isso mesmo, né? Então, assim, essa primeira ação é uma ação penal privada, a segunda ação, né, será uma ação penal pública, essa que se refere ao crime mais grave, né, que é da injúria racial, e acho que é o trâmite normal, né, da apuração, enfim, dos fatos, embora para as pessoas em geral pareça algo muito evidente, enfim, né, é evidente porque o advogado não teve menor, né, fez questão realmente de colocar de maneira muito clara, né, as suas posições em relação ao juiz, em todos os aspectos. Além da petição, a gente sabe que né, eu fiquei sabendo pelo menos, né, que houve outros fatos referentes a uma conduta, além de inapropriada, mas ferindo a honra da juíza em outros momentos. Então, provavelmente se baseia, né, como você falou, nessas outras manifestações que esse advogado já havia tido em relação à juíza. Mas a grande questão ainda vai ser colocada, que de fato se refere à injúria racial, que é um crime muito mais grave, né? E que tem impactos sociais também muito mais importantes para a gente discutir. Alex?
É isso mesmo, dentro dessa linha aí que a Sana comentou. Não sei como posso ajudar com isso. De fato, o que acontece? Uma das ofensas lá, que teria sido feita pelo e-mail, né, relacionada a Luiz comentou, chamando-a de burocrata, prevaricadora, essa sim é uma ofensa passível da ação que a juíza agora ajuizou, que é crime por uma injúria simples, relacionada ali, né, à conduta dela como juíza. Por outro lado, quando entra na questão da injúria racial, que foi a ofensa que ele proferiu na petição em si, essa ação já não pode mais ser proposta pelo juiz. Perdão. Por quê? Porque a injúria racial ela passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Então, é o Ministério Público que se torna o titular dessa ação penal, né, a partir de uma alteração recente feita na lei do racismo. A injúria racial, inclusive, ela estava presente no Código Penal, e no começo do ano de 2023, uma lei sancionada por Lula, ela sai do Código Penal e vai para a lei do racismo, que é a lei de 1989. E aí, então, no início de 2023, com essa alteração feita, uma sanção do presidente Lula, logo no dia 11 de janeiro, salvo engano, essa injúria racial passa a ser crime de ação penal pública incondicionada, que significa que é uma ação proposta pelo Ministério Público, e aí então com a pena, inclusive, de até 5 anos, de 2 a 5 anos, é uma pena muito mais alta do que da injúria simples, que foi relacionada à ação que a juíza ajuizou, e evidentemente os trâmites agora estão sendo adotados, né? Já foi instaurada a investigação, e no tempo apropriado, salvo engano, também não vai demorar muito, porque os fatos já estão esclarecidos, né? A petição fala por si só, tem ofensas, assim, inomináveis, né? De vários matizes. É uma petição, de fato, bastante confusa, até, né, do ponto de vista da coesão, da coerência e, de fato, criminosa. Então, vai ser tomada aí, provavelmente em breve tempo, o Ministério Público deve estar propondo essa ação. Deixa eu perguntar a vocês porque assim, você colocou agora aí, Alex, que foi uma ação confusa. E foi também dito pelos seus colegas aqui ontem a mesma coisa. Inclusive, o Felipe chegou a comentar que só foi entender o teor da ação quando leu a matéria. Ou seja, a minha reação quando vi aquela petição, falei, gente, isso ou é fake news, ou é alguma coisa que, sei lá, tentei imaginar alguma coisa absurda para não colocar isso dentro da realidade que era de fato assim. Eu começo com você agora, Alex, e depois vou para Sana de Mendes. Como que vocês receberam, entre vocês advogados, entre vocês que tem o ofício do direito, e eu falava agora há pouco aqui sobre essa coisa do encanto do direito, né, de um defender, o outro defender a mesma pauta, o outro já ficar contra, sendo do mesmo lado. Como que vocês receberam essa ação, e que a Luísa colocou muito bem aqui, colocou Campos de novo no cenário nacional, e aí vem aquela coisa, né, de Campos ir para o cenário nacional com notícia ruim, se a gente tem tanta potencialidade, tanta coisa boa aqui para mostrar ao Brasil. Como que vocês receberam de um colega essa posição? Alex? Eu assim, primeira vez que eu vi a petição, assim, foi até no grupo aqui do WhatsApp do escritório, que chegou esse documento, assim, foi espantoso, né? Assim, de fato, parecia que não era real. Mas, assim, foi absoluto espanto, e realmente não acreditando que alguém pudesse colocar aqueles termos numa petição. E aí me veio à mente, na hora, uma questão também muito grave, porque a gente tem vivido nos últimos tempos, né, por defesa de uma corrente política, uma defesa da chamada liberdade de expressão, né? Isso vem nos últimos tempos, determinada corrente política vem defendendo a liberdade de expressão como se fosse um valor absoluto, como se fosse um direito que não admite relativização, como se você punir
quem se excede em sua liberdade de expressão fosse praticar censura, o que jamais ocorreu. A liberdade de expressão, ela sempre teve os seus limites definidos em lei. O próprio Código Penal, quando ele prevê crime de injúria, calúnia e difamação, é porque ele está controlando essa chamada liberdade de expressão. Então, me veio à mente essa questão, porque me parece que isso é parte de um contexto, né? É um absurdo, mas surge dentro de um contexto em que as pessoas perderam completamente a mão do que seja a liberdade de expressão. E a gente não está falando aqui, obviamente, de outras situações que, porventura, pode acontecer censura a jornalista, censura a outras situações específicas. É óbvio que a liberdade de expressão é um direito muito importante, mas ele não é absoluto e ele deve ser relativizado quando em confronto com outros direitos. E, evidentemente, também vi com muita tristeza, né, porque, de fato, o advogado ele tem um papel relevantíssimo, né, para a administração da justiça. O advogado, por meio do trabalho do advogado, entendimentos jurisprudenciais, muitas vezes, de anos mudam, porque sempre surge um advogado com uma tese inovadora, e, às vezes, tribunais que julgavam no determinado sentido, diante daquela tese apresentada pelo advogado, alteram o seu entendimento. O advogado no dia a dia, no atendimento com seus clientes, que às vezes, em determinadas situações, direito de família, por exemplo, vira papel meio de psicólogo, advogado, embora sem a devida competência para exercer o de psicólogo, mas é um trabalho relevantíssimo. O advogado ele é essencial à administração da justiça, ele exerce um papel fundamental, né, nessa dialética, né, entre juiz e Ministério Público, entre autor, réu. Então, assim, de fato, eu fico com muita tristeza também esse fato. Sana. Acho que o Alex colocou muito bem, né, essa questão em relação a uma relativização da liberdade de expressão que as pessoas, né, principalmente um grupo político, né, elas procuram emplacar. E no que se refere à atividade do advogado, é óbvio que a gente sabe que existe a imunidade que o advogado goza, né, no exercício da sua profissão, para que ele possa fazer uma defesa adequada, né, dos seus clientes, enfim, das suas causas. Mas nesse caso especificamente, a gente vê, né, pelo que lemos na petição, que há um total descompasso, né, entre uma efetiva defesa daquela ação e as alegações que ele faz em relação à juíza. E mais do que isso, no que se refere especificamente à injúria racial, essa imunidade nem se aplicaria, né, a imunidade do advogado, no caso. Então, assim, que é algo bem mais grave. E me impressiona, né, quer dizer, não me impressiona porque a gente conhece o Brasil racista que a gente vive, mas mesmo que houvesse uma crítica em relação à atuação da juíza, que nem é o caso, né, pelo que a gente sabe, uma juíza, inclusive, muito querida, né, no meio jurídico, pela maneira como ela se porta, uma pessoa né, que age com muita gentileza, cortesia, com a classe toda, mas haver a necessidade de levantar qualquer tipo, né, de alegação que recaia sobre a questão racial, acho que ela mostra muito sobre realmente quem é a pessoa que está fazendo isso. E não há como negar, né, o racismo que ali se coloca. Alguns até me questionaram, né, sobre a possível sanidade mental, inclusive, né, desse profissional, mas não sou psicóloga também, não quero fazer nenhuma alegação, de repente, leviana nesse sentido, mas me parece que mesmo uma pessoa que não esteja na plena faculdade mental, etc., mas ela tem que buscar, né, algum tipo de alegação racista para poder fazer a sua abordagem, ela apenas mostra que o racismo sempre esteve ali, né, diante ou não de qualquer tipo de eventual situação de insanidade mental. Então, enfim, ainda que isso venha até a ser colocado, né, na questão, acredito que talvez a defesa possa, inclusive, a defesa do advogado, né, possa caminhar nesse sentido, mas as medidas terão que ser aplicadas, né, as medidas cabíveis, ainda que seja, né, uma medida de segurança, etc., porque, de fato, há ali a prática, para mim, evidente, claro que, né, o devido processo legal ele vai acontecer, mas é evidente da prática de um crime de injúria racial, que mostra realmente que isso é uma questão que está dentro daquele profissional, que nada tem a ver com a defesa daquela causa. Por favor, Alex. Só complementando a fala muito importante de Sana também, referenciando essa questão
do racismo me chamou, eu, sinceramente, em determinado ponto da petição nem consegui ler mais, porque era tão confusa e tantas... fez até mal. Mas parecia também que em determinado momento, se a gente tivesse uma cartela de bingo da discriminação, aquela cartela ia sendo preenchida toda, né? Porque tinha misoginia, tinha racismo, tinha etarismo, tinha homofobia, tinha preconceito religioso. Se tivesse uma cartela da discriminação, ela estava toda preenchida. Isso que eu cheguei mais ou menos na metade da petição, não continuei, porque se tivesse continuado, talvez encontrasse outra forma de discriminação ainda. A Priscila ontem aqui, junto com o Felipe, Priscila destacou, eu também havia notado isso, eu felizmente li a petição toda. E senti o mesmo mal-estar que você sentiu. Acho que todo mundo sentiu, né, ao ler aquilo. Sendo advogado, sendo leigo, enfim, não é peça jurídica, é uma peça de ofensa, né? De ofensa. Vamos falar a verdade, o que é aquilo. Por isso que não dá para entender, né? Mas, enfim, ele usa, e a Priscila levanta isso, eu devia anotar também, em certo ponto, ele defende ali a sua própria sanidade. Ele fala isso, né? E assim que eu soube do caso, na segunda-feira da semana passada, segunda ou terça-feira, agora eu nem lembro mais se foi segunda ou terça-feira, se podia foi na segunda ou na terça. Enfim, vou ver aqui a data, que eu não sei, mas esqueci a data. Eu estava conversando com um colega de vocês, enfim, um jurista, sobre... Eu tenho conversado muito com juristas sobre o caso Bolsonaro, né, e tal, que a gente vai falar no segundo bloco. Ele falou, já soube? Eu falei, não soube, é só um site Migalhas e tal, que é um site nacional jurídico, vocês sabem bem disso, né? Fala para o ouvinte, né? E aí o site já tinha disponibilizado a petição na íntegra, né? Enfim, ele falou, na hora a pessoa falou comigo, Aloysio, olha só, essa pessoa só tem uma defesa, que é alegar insanidade. É um jurista experiente, falou isso na hora, né? Ele já havia lido a petição. Eu fui ler e tem essa coisa ele uma hora fala em sanidade, né? Agora, eu acho assim, uma coisa curiosa, porque às vezes, assim, também, como vocês, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Quem tem que aferir isso são eles. Mas, assim, isso quase sempre é seletivo. Essa suposta loucura, né? Porque jurisprudência, vamos usar a jurisprudência do Bardo aí de Shakespeare, né? Uma tragédia dele que é Hamlet. O Polônio, o Hamlet simula loucura, né, para vingar o pai, morto pelo tio, que tomou seu lugar lá no Reino da Dinamarca. E o conselheiro do rei Polônio, pai de Ofélia, que é namorada de Hamlet, ele vai, conversa com ele, o Polônio é um cara inteligente, meio chato, mas inteligente. Ele vai e termina a conversa e fala, parece loucura, mas há método. Ou seja, se há método, não é loucura. É uma simulação de loucura. O Polônio saca a simulação de Shakespeare, né? Porque, assim, isso é quase sempre contra a mulher. Isso não é contra outro homem, né? Não só a juíza, como outras mulheres na ação são também muito atacadas. Sim. Outra advogada, no caso é um espólio de família, né? A avó, né, é atacada, enfim. Começo por Sana de novo. Como é que a gente pode... Logicamente, é um debate que a gente não pode ter, assim, porque a gente não tem formação na área. Mas, juridicamente, como é que é isso, Sana? Como é que é essa discussão de insanidade, se for realmente a alegação? Eu acho que é algo complexo, né? Como você disse, talvez exista justamente uma tentativa de confundir um pouco, né? Colocando outras informações um pouco aleatórias, mas acho que o grande cerne, né, da questão, na petição, em relação a essas questões, é que fica muito clara, a misoginia, principalmente, e o racismo, né, do advogado, e aí ele vai misturando outras informações que não tem nem muito, às vezes nem muito a ver com o teor daquilo que está sendo discutido, provavelmente, talvez, para esse método aí, como você mencionou, para que ele haja talvez essa dualidade aí de
de interpretações. Mas eu lembro que quando eu recebi, eu fiquei sabendo disso logo no começo, antes até da informação ser divulgada mais amplamente. E a primeira, eu fiz até uma postagem em relação a isso, falando exatamente essa questão. Olha, não me venha alegar, né, eventual loucura, insanidade, etc., porque a questão do racismo e da misoginia, elas são tão colocadas, assim, elas são tão evidentes nessa fala do advogado, e elas são tão claras nesse sentido, que ali não me parece haver, né, insanidade alguma, né, no que se refere a essa postura discriminatória do profissional. Mas é algo realmente muito difícil, muito complexo, principalmente para a gente, né, que não é da área, né, de saúde, da área, né, da saúde mental, para que a gente possa realmente fazer uma análise. Vai haver um laudo, obviamente. Se esse vai ser o caminho de defesa, acredito que seja, né, vai ter que ser feita toda uma análise em relação à condição, né, mental desse indivíduo, e ainda que, eventualmente, né, se prove que ele está numa situação de surto, enfim, que ele não pode responder, né, plenamente sobre os seus atos, mas, de todo modo, ele vai ter que receber alguma medida de segurança importante, porque ele tem dentro dele aí, né, como eu falei, essa questão do racismo e da misoginia muito fortes e que são questões violentas, né? Elas podem não ter se manifestado ali naquela petição como uma violência física, né, que desencadeie algum outro tipo de ato, né, de crime, enfim, de prática criminosa mais grave, mas elas estão se mostrando ali de uma maneira que, a mim, pelo menos como mulher, como profissional do direito, me deixam com muita insegurança, né, da convivência com esse indivíduo, porque ele, de fato, tem questões muito sérias em relação a pessoas não brancas e mulheres, né, principalmente, além de outros grupos, né, como o Alex mencionou. Então, ele é uma pessoa que, se eventualmente, né, se demonstrar que, de fato, tem um transtorno mental, ele vai precisar, né, de uma intervenção nessa esfera bastante importante também. Então, não é simplesmente, né, vou alegar, como o pessoal, às vezes, o senso comum tem essa visão, a gente vê em filme, vou alegar uma insanidade mental, porque aí eu não vou receber nenhum tipo de restrição à minha liberdade ou à minha vida, e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? As medidas de segurança existem, devem ser aplicadas, e elas podem ir, né, desde encontros ambulatoriais, etc., né, terapia, aplicado durante algum tempo, até mesmo a uma medida de internação, né, se for o caso. E aí, acredito eu que, talvez, né, diferentemente do que o senso comum imagina, se fosse realmente para forjar alguma coisa, claro, num contexto assim, muito fantasioso, mas o ambiente prisional comum me parece mais tranquilo, né, de se habitar do que um ambiente, eventualmente, de um manicômio judicial. Alex? Só complementando, Sana, quando falou sobre a questão, né, do receio, né, do convívio com uma pessoa que apresenta aquele tipo de postura, realmente também, quando eu estava lendo a petição, eu tive a impressão que era uma pessoa que estava à beira de praticar um crime violento de ódio. Exatamente. A impressão que ele estava assim, estava pronto, né? Estava pronto para praticar um crime violento de ódio, um ataque, não sei, porque a forma como aquela escrita ali é colocada tem uma virulência assim muito muito evidente, né? E aí, sobre a questão de eventual alegação de insanidade, evidentemente, se a defesa caminhar nesse sentido, né, seria suscitado ali o chamado incidente, né, de insanidade. Ele seria analisado ali por um perito, né, que seria um psiquiatra, para verificar se é uma pessoa capaz de entender o caráter ilícito do fato, né, por ele praticado, né, porque a inimputabilidade ela retira da pessoa a capacidade de entendimento sobre a ilicitude que ela praticou. E aí aí eu vejo até um certo problema, porque não me parece que pela petição que ele não sabia o que estava fazendo. Me parece, inclusive, que assim, há até uma tentativa, até quando a injúria racial ela é praticada ali, ele em toda qualquer ofensa naquela petição, ele tenta, né, aplicar uma linguagem mais rebuscada, né? Tenta
envolver termos ali que não são termos assim do cotidiano, mas me parece realmente, endossando o que a Luísa falou, que havia um método de ofensa previamente determinado, porque que acho que prejudica uma eventual alegação de que ele não tinha capacidade de entender que estava praticando o ilícito. Acho que fica um pouco prejudicada essa linha de defesa, mas é possível que seja adotado. É como vocês falaram, e aí vocês conhecem a juíza Helenice, parece que é muito gentil, solícita, está sempre atendendo. Tanto que tem a questão dos e-mails também. O caso está na Polícia Civil, foi instaurado um inquérito. E o que vocês pensam sobre que tipo de punição seria ideal? E aí, assim, não fazendo como a internet faz, que já cria lá o seu tribunal, sentencia, condena e tal, mas chegando vias de fato, diante de tudo que está colocado aqui, que a gente está comentando. Qual seria a punição exemplar para que a ordem, para que os advogados se mantenham, evidentemente, com, né, a sua imagem, talvez, intacta com relação, pelo menos, a este caso? Começo por você, Alex. Seria a exclusão definitiva dele da OAB e das suas atividades? Parece também que já foi pedida a suspensão temporária das atividades desse advogado, né, o José Francisco Abud. Começo com você, Alex. O que seria ideal nesse caso para que se forme um exemplo para a própria categoria? Só também complementando, também aqui lembrando da figura, né, da pessoa, da juíza, né, da magistrada Helenice. Realmente eu posso também testemunhar de que é uma pessoa do mais alto gabarito e um atendimento realmente diferenciado aos advogados, assim, uma cortesia ímpar. Então, ainda causa mais espanto ainda esse tipo de ofensas, assim, já não poderia ser dirigido a ninguém, mas ainda mais em relação a uma pessoa com um nível de simpatia, de educação, realmente de respeito à figura do advogado, assim, que, né, poucas vezes a gente vê. Então, causa mais tristeza e impacto ainda que justamente ela tenha sido alvo desse tipo de conduta, né? Mas sobre a questão especificamente das eventuais punições, primeiro tem a questão da injúria racial, né? Eventualmente, caso em alguma outra manifestação ele tenha praticado também o crime de racismo, porque a gente tem ali uma distinção. A injúria racial, ela é uma ofensa dirigida a uma pessoa determinada, como aconteceu na petição, né, que ele fez, que ele dirigiu a ofensa a magistrado. Mas há também crime de racismo, que ele pode, em determinada situação, aí terá que ser investigado, dirigir uma ofensa a pessoas indeterminadas, ou seja, uma ofensa a pessoas de determinada cor, raça, etnia. Então, se em algum outro momento, em alguma outra manifestação, ele, porventura, tenha apresentado uma ofensa geral, que não seja efetivamente direcionada à pessoa da magistrada, também pode incorrer no crime de racismo, que aí leva em conta esse sujeito, né, indeterminado, esse sujeito passivo, que a gente chama no direito penal, né, ou seja, vítima, são indeterminadas, quando é uma ofensa que não atinge uma pessoa certa, mas todas as pessoas, né, de uma etnia, classe, raça ou cor. E no aspecto da infração disciplinar, pode, eventualmente, sim, sofrer a pena de exclusão. O fato é muito grave. Eu chamo a atenção para também o Estatuto do OAB, que ele foi alterado em 2023 e que, né, passa... Né, ele foi alterado, mas atualizado, melhor dizendo, em 2023, a Lei 14.612, ela traz ali uma infração disciplinar que seria praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. E a própria lei faz questão de explicar o que seria, né, esse termo discriminação.
E a lei diz que discriminação seria a conduta comissiva ou omissiva que dispense tratamento constrangedor ou humilhante à pessoa ou grupo de pessoas em razão de sua deficiência, pertencimento a determinada raça, cor ou sexo, procedência nacional, regional, etc. Então, veja que é uma alteração de 2023, agora recente, que o Estatuto da OAB foi atualizado, justamente buscando incluir entre infrações disciplinares porventura praticadas por advogado, a infração referente ao cometimento de discriminação, que se adequa aqui perfeitamente ao caso concreto, né? Eu acho que, independentemente, né, da eventual punição criminal ou, enfim, medida terapêutica que ele venha a receber, a punição disciplinar, né, da OAB, ela tem que ser realmente, assim, exemplar, porque essas questões, esse tipo de comportamentos discriminatórios, eles vão se perpetuando na sociedade justamente porque a gente foi, durante muito tempo, conivente, demorou muito tempo para a gente ter uma aplicação efetiva, né, da legislação, que embora não seja tão recente, a gente está falando de uma norma, né, do final da década de 80, mas em relação especificamente à questão de gênero, aí sim é uma questão bem mais recente na história. Então eu acho que é inadmissível, né, que um advogado, né, que, enfim, uma classe que é tão importante para a garantia da democracia, enfim, da justiça do nosso país, que ela tenha, né, nos seus quadros uma pessoa que represente esses valores tão absurdos, né, da nossa sociedade. Então, espero sim, né, claro, a gente não pode fazer, né, a gente tem que deixar o devido processo acontecer, inclusive na esfera disciplinar, mas acho que realmente a exclusão dos quadros da OAB seria o caminho mais adequado para pessoas que têm esse tipo de comportamento. É completamente incompatível, né, a existência da advocacia com a defesa desse tipo de postura discriminatória. Só para complementar, eu sei que não estamos na hora de encerrar o bloco, Nogueira, vai dizer que a OAB-RJ, além da manifestação de primeira hora da OAB Campos, né, presidente Mariano Mantra Costa, a OAB-RJ, na sexta-feira, também presidida por uma mulher, já se manifestou através da sua corregedoria sobre isso. Vou ler aqui as aspas da assessoria, né? A exclusão representa a cassação do registro profissional do advogado. De acordo com o parecer da corregedoria, o profissional citado praticou conduta incompatível com a advocacia. Tornou-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia e praticou crime infamante que gerou comoção na sociedade. Essa é a nota da OAB, RJ. E é muito simbólico, né, que nós tenhamos atualmente, né, presidindo tanto a OAB aqui da nossa região, em Campos, também a OAB, né, Rio, duas mulheres pela primeira vez, né, historicamente. Obviamente não é falar que haverá parcialidade por isso, mas mostrar que justamente a sociedade tem avançado nesse sentido, né, na inclusão, na participação feminina em posições importantes, né, de poder, de representação, e infelizmente a gente ainda tem esse movimento contrário, talvez inclusive gerados pelo ressentimento, né, em relação a algumas pessoas que não aceitam a ascensão, né, de mulheres, negros, enfim, a essas posições de poder. Eu citei o nome da presidente da OAB Campos, citar só a Ana Tereza Basílio, né, presidente da OAB-RJ. Exatamente. E concordo integralmente, é emblemático, é aquela coisa, né? Tem horas, a gente fala de futebol, tem horas que é legal quando se gosta e é legal também quando não se gosta, né? Quando se impõe aquilo de maneira... Então, para quem não gosta, talvez seja até mais prazeroso que não goste, porque é melhor assim. É mais didático, talvez, né? Ter duas mulheres no posição de comando. Sim. E uma juíza, né, negra, também, administrando tão bem, né, o seu trabalho, tão elogiada, e aí, infelizmente, despertando aí, né, nesses homens ressentidos, esse tipo de postura absurda. E com todos os operadores de direito que eu falei com vários nas últimas semanas, essa impressão que vocês deram aqui da urbanidade da juíza é uma o Cássio Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, né? Mas assim, essa né, a gente sabe que tem juízes que padecem da famosa doença juizite, né? Enfim, e ela parece ser justamente o oposto, o que torna o caso ainda mais espantoso, né? Exato. Verdade.
Para você ver como incomoda, né? É. A pessoas que realmente são racistas e misóginas. Bom, são 7 horas e 57 minutos. Quero pedir a você que está nos acompanhando, tanto pelas redes quanto aqui pelo rádio, continue aí, continue acompanhando. Vamos fazer uma pausa bem rápida para a gente voltar e aí virar a chave. Vamos continuar falando desse tema jurídico, só que a gente vai a Brasília, vai ao Supremo Tribunal Federal, o STF, na verdade, para falar sobre o início do julgamento ontem de Bolsonaro e mais 7 integrantes nesse primeiro momento, num total de 33, que, conforme a Procuradoria-Geral da República ofertou a denúncia, tem crime de abolição violenta do Estado de Direito Democrático e do Estado Democrático de Direito, tem crime de golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado, planejamento de golpe de Estado e organização criminosa. Além de destruição do patrimônio público e outras coisas, a gente continua no próximo bloco com a Sana Gimenez, advogada e socióloga, e também com o advogado Alex Cabral, ao vivo aqui com Aloysio Abreu Barbosa nesta bancada. São 7 horas e 58 minutos. Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente volta a seguir, mas agora tem uma dica boa aí da Nauta XP para você investir o seu dinheiro com boa rentabilidade e com segurança. Preste atenção aí que essa dica vale ouro, hein?